Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma mulher que tem um sorriso lindo, que vai arrumar o meu sorriso. Ela, que é ortodontista, mestre, empresária e mentora, com mais de 25 anos de experiência transformando sorrisos e impactando vidas. Ela é fundadora da The Lounge Odontologia Digital e ela se tornou referência em tratamentos ortodônticos com alinhadores invisíveis. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Viva Voz Podcast, doutora Débora Brochado. Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, Eu que Marina. agradeço, porque eu acredito que conhecimento atualmente é algo que deve ser compartilhado. Hoje em dia a gente está num mundo de informação, né, Débora? Assim, que muitas vezes são informações inverídicas. Então, quando eu trago profissionais capacitados e que compartilham o conhecimento, eu fico com um sentimento de gratidão mesmo. Porque se a gente transformar uma vida, Com certeza, já a gente valeu a pena. já tá com a missão cumprida. Sim. Pra gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar muito na parte técnica dos dentes, dos aparelhos, o que significa transformar sorrisos na prática para você? Uau! Transformar sorrisos, Marina, é sobre transformar vidas, né? Porque o sorriso transmite aquilo que está cheio no nosso coração, Que lindo. né? Então, quando você se sente bem com seu sorriso, quando você está feliz e você tem a liberdade de sorrir, é bom demais. Então, isso transforma vidas. Então, eu vejo a transformação do sorriso, e eu já tive experiências dentro do consultório de ver pessoas que chegaram muito tímidas, muito fechadas, assim, e mudar completamente, parecer outra pessoa. Então muda a áurea, assim, Muda a porque aura, muda a o energia. sorriso é uma coisa tão gostosa, né? Quando você tem uma pessoa Sim, sorrindo para você e sim, quando a gente tem vergonha de sorrir, você perde sei lá, aquela positividade, parece que a pessoa é triste, sim, né? com certeza. É uma mudança que vem, eu falo, né, de dentro para fora mesmo. Quando Total, você está total. confiante com o seu sorriso, E eu de acho que é dentro mais para do que isso. fora. A Débora estava me contando nos bastidores antes, até casos do profissional, né, Débora? De você Sim, conseguir alcançar outros patamares dentro da sua profissão, com só certeza. porque você mudou o sorriso. Com certeza, com certeza. O fato de você estar confiante quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai apresentar o seu produto, quando você vai fazer uma venda, se você tiver confiante em si mesmo, é outro posicionamento. Agora, se você, né, não confia no seu sorriso, se você fala com a boca mais É, fechadinha assim, a é, pessoa, assim, ela vai sentir aquilo que está vindo de dentro de você, ou seja, essa falta de confiança, perfeito. né? E Isso é, impacta tudo, né? isso Assim, impacta na principalmente para carreira, quem, na assim, vida eu gosto de profissional. dizer que todo mundo vende, né? Então, assim, eu não sou vendedor, você que não sabe, né? Porque Sim, a gente que é empresário, por mais que você seja dentista, você tem que vender o seu produto. A gente está claro. vendendo sempre nosso esposo, vendendo uma ideia, Sim, querendo com trazer. certeza. Então, ter essa confiança é fundamental para qualquer ser humano, Sem né? dúvida. E tá ali com um sorriso bonito, com você gostando do que olha no espelho e fala, cara, eu sou foda, que é isso, É né? isso, é isso. Entrando na parte técnica, eu queria entrar muito na parte dos alinhadores invisíveis nesse primeiro Legal. momento. Queria que você explicasse pra gente o que são, pra quem é recomendado, a galera novinha já pode começar a usar. Vamos falar sobre Então eles. vamos lá. Eu trabalho com o Invisalign, né? O Invisalign Uhum. ele é uma marca pioneira de alinhadores, não só no Brasil, mas no mundo. E existem outras marcas, mas nenhuma delas ainda se assemelha a toda a tecnologia que existe por trás dos alinhadores. Então, eu só trabalho com o Invisalign hoje por conta de toda a tecnologia que existe por trás e todos os avanços tecnológicos que acontecem anualmente. Os alinhadores são indicados para praticamente todos os casos de alterações no desenvolvimento dentário, na posição dos dentes.
É muito interessante, eu gosto sempre de dizer que assim, o Invisalign ele é uma ferramenta de movimentar dentes. Então, do mesmo jeito que antigamente a gente tinha um aparelho fixo, resultados diferentes com dentes diferentes, a gente tem Invisalign, resultados diferentes com dentistas diferentes. Perfeito. Porque algumas pessoas acham que, eu estou fazendo meu tratamento com Invisalign. Não, o Invisalign ele é só a ferramenta. O planejamento, o diagnóstico, tudo que vai ter que ser feito para deixar o seu sorriso bonito, saudável, funcionalmente adequado, quem determina é o profissional. Né? Então, eu sempre gosto de explicar esse detalhe, porque tem pessoas que falam assim: não, é Invisalign, porque acredita, e a Invisalign ela acaba fazendo uma propaganda direta ao consumidor, então o consumidor Sim. muitas vezes chega no consultório já pedindo: não, eu quero Invisalign, e Na, acha que é um na verdade, produto. a marca virou igual do Bombril, né? Que Isso! é palha de aço, tem vai, mas alinhador é É Invisalign. Invisalign, exatamente. Então, e aí eu sempre gosto de explicar para o paciente que não é um produto, né? Que o Invisalign ele é só a nossa ferramenta de trabalho. E aí tudo que vai ser feito na boca do paciente é Perfeito. determinado pelo profissional que utiliza o Invisalign. Existe uma linha da Invisalign voltada só para crianças, né? Então, criança a partir de 5 anos de idade, é lógico, Uau! ele é uma ferramenta. Eu falo que a gente tem uma caixinha cheia de ferramentas, né? Mas o Invisalign ele é uma das ferramentas que a gente tem para usar na infância e ele pode ser usado até o paciente idoso, né? Que era o que a gente estava conversando Sim. no início, que eu falo que eu trato de mamando caducando, Eu achei né? o máximo, gente, de mamanda caducando. Tem que ser um Exatamente. slogan. Então assim, de criança até os idosos, todos podem e todos merecem, né, ter um sorriso bonito, saudável, equilibrado. Então, enfim, pode ser Utilizar. utilizado para todo mundo. A gente estava falando sobre a importância de você já levar o teu filho, a tua filha, uma criança, desde cedo no dentista, né? Sim, Antigamente tinha-se muito uma ideia contrária, eu tenho que esperar nascer todos os dentes, cair os dentes de leite, enfim. sim. Qual que é a importância hoje de levar uma criança mais cedo? Com quantos anos que deve ser levado? Explica um pouquinho pra gente a questão do tratamento infantil. Perfeito, Marina. É isso. Antigamente tinha essa ideia de que era necessário esperar todos os dentes de leite caírem Sim, para depois sim levar ao ortodontista e fazer uma intervenção. Hoje existe uma campanha, que é a campanha do Júlio Laranja, logo estamos próximo em quase julho, quase chegando. chegando lá, que é uma campanha de conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância dessa avaliação precoce, que eu falo que nem é precoce, é na idade certa, né? Por volta dos 5, 6 anos de idade. Eu falo, é uma janela de oportunidade para que a gente faça correções que vão impactar lá na vida adulta dessa criança. Perfeito. O que a gente avalia nessa primeira avaliação? Não necessariamente a gente vai intervir, mas a gente vai avaliar e intervir caso haja necessidade. Tem pais que falam assim: nossa, mas eu já vou levar, já vou ter que pôr o aparelho. Não, só se precisar. Mas é importante a gente avaliar para que a gente possa intervir no momento certo. A gente vai avaliar a parte respiratória também, né? Então, criança que respira pela boca tem uma qualidade de vida prejudicada e Perfeito. alterações no crescimento e desenvolvimento da face, tá? A gente avalia a parte de posicionamento de língua, então, criança que fala interpondo a língua, ou que tem Assim, né? Tem. assim, ou que tem a tendência de estar sempre com a boquinha aberta Aham. e com a língua para frente, isso impacta completamente no crescimento e desenvolvimento da face. A gente avalia também os espaços, às vezes a criança tem os dentes de leite pequenininho, caem aqueles dentes pequenininhos, de repente vem aqueles dentes grandões que não cabem na boca. Então, se a gente intervém de forma precoce, a gente evita uma extração de dentes permanentes no futuro. Então, o que a gente faz? A gente alarga essa arcada dentária, aumenta o tamanho para que caibam todos os dentes. Então, é uma avaliação muito importante que faz toda a diferença lá no futuro da criança. E também a gente avalia como é que está crescendo a maxila, que é a parte de cima, a parte de baixo, está crescendo muito, está crescendo pouco, e a gente pode também direcionar esse crescimento da face, né? Então a gente já consegue, com 5 aninhos ali, já ver a questão do desenvolvimento ósseo. Sim, total. E intervir. Então, por exemplo, quem tem criança com 5, 6 anos com o queixinho para frente,
né? Aquele Que às vezes queixinho. o dente da Isso, frente ele exato. Se a gente não intervir de forma precoce, na idade adulta vai virar um paciente que vai precisar de uma cirurgia ortognática. Entende? E eu tenho inúmeros casos de pacientes, né, prognatas, que são os pacientes que têm essa mandíbula para frente, que a gente intervém nessa idade, acompanha durante todo o crescimento e passam a aí ter. volta? Não volta. Normalmente, quando a gente olha uma criança que tem um queixinho para frente, normalmente é uma deficiência de crescimento da parte de cima. Então, a gente estimula o crescimento da parte de cima, volta a ter um equilíbrio, ou seja, a parte de cima volta a morder a frente da parte de baixo e o crescimento flui de forma Que natural. fantástico. Então, assim, é realmente fazer uma diferença lá na vida adulta, na face. Eu até chamei a atenção num vídeo que eu fiz, acho que foi semana passada, para o Vini Júnior, Ele da tem, né? seleção. Você já viu que ele Que fala, ele ele põe a língua a assim, língua assim, a é. língua dele. Então, assim, e aí ele já fez tratamento ortodôntico, pelo que eu pesquisei aqui, umas 2 vezes, mas não tratou a causa, que muito provavelmente é essa língua, uma respiração pela boca. Então, nessa idade de 5 e 6 anos, a gente avalia tudo isso. E muitas vezes eu direciono um tratamento multidisciplinar, porque nem sempre eu vou conseguir resolver tudo sozinha. Sim. Então, às vezes eu vou indicar o paciente para uma otorrino, vou indicar para uma fonoaudióloga, e aí a gente faz um tratamento multidisciplinar para devolver a harmonia, o equilíbrio, né? Que como eu te falei, nós somos um todo, então nós não somos uma boca separada de uma língua, separada de um nariz, nós somos um todo. Então, nessa fase eu avalio todos esses detalhes, todos esses parâmetros respiratórios, de crescimento, posição de língua, e às vezes a gente junta ali uma equipe multidisciplinar para trazer o melhor tratamento possível e trazer as melhores condições possíveis de crescimento para essa criança. E às vezes a gente acha que é só estético, De mas é muito forma. mais do que isso, É né? muito mais. Porque, por exemplo, eu vejo que tem crianças, por exemplo, que por dormirem de boca aberta, roncam. E aí pode, sei lá, apneia, tem um monte de Perfeito, outras Marina. coisas, né? Inclusive, Assim. se eu puder deixar um recado, se ficar uma mensagem desse nosso podcast, seria essa. Criança que dorme mal, ela vive mal. Então, restabelecer os padrões respiratórios de uma criança vai impactar na vida dela adulta. Então, quando você dorme mal, quando a criança dorme mal, a capacidade dela de concentração é menor, ela se torna uma criança muito mais agitada. E eu tenho Cresce crianças menos, que né? Porque a gente crescem menos, eu tenho crianças que já foram diagnosticadas até com TDAH, porque achavam que tinha, mas na verdade é porque ela não dormia. Uma criança que acordava mais de 10 vezes à noite. Por quê? Porque tinha uma obstrução respiratória, porque tinha uma língua mais protrusa. Então, avaliar e cuidar da parte respiratória das nossas crianças é fundamental. Então, quem criança que respira mal, vive mal. bruxismo. O bruxismo também tem a ver, né, com essa questão do, do espaço ou não? O bruxismo é mais o apertamento, né? O Assim, bruxismo é um apertamento, né? tem É muito a ver comum. com ansiedade? Tem um pouco a ver com ansiedade, mas nem sempre a gente pode, nem todo bruxismo É é por uma conta. ansiedade, né? O bruxismo ele tem caráteres até hereditários. É mesmo? Sim. Então, normalmente, ele pode ser transitório também nas crianças, então tem uma fase ali onde tem um pouco mais, mas a gente deve olhar com cuidado, porque tem várias coisas, inclusive até a própria respiração bucal traz mais bruxismo, né? A criança que respira mais pela boca tem a Não, tendência meu a filho, ter eu mais. escuto do meu quarto. E ele não acorda, Não, mas eu tenho sono tão leve que eu falo, meu Deus, Gabriel rangendo os dentes, eu sim. escuto ele, o barulho E assim, aí tem que sabe? cuidar, porque aí desgasta os dentes, quebra, sobrecarrega a articulação. Então a gente precisa entender. Eu sempre digo, né, que todo problema que a gente observa, a gente tem que tentar entender a causa, o que está É, trazendo isso. Os nossos adolescentes hoje, as nossas crianças são muito estimuladas também, então muita tela, muita sim, informação, isso também tem uma relação. Então, eu costumo orientar a fazer uma higiene do sono, tentar tirar as telas das crianças ali perfeito. naquelas 2 horinhas que antecedem o sono, tentar dar uma baixada ali na energia da casa, né, para a gente trazer uma qualidade de sono melhor.
Mas o O sono é é, tudo. é muito Às vezes a gente importante. negligencia, né? Mas o sono é muito importante para nós adultos também, para todo Com ser certeza, humano, com né? certeza. A apneia, né? A gente está falando da apneia da criança, mas a apneia do adulto, inclusive na nossa clínica, a gente tem uma especialista em odontologia do sono, Que né? legal. Então a odontologia também tem essa área dentro do sono, que é avaliar realmente a presença de apneia, de ronco, e existem aparelhos próprios para isso, né? Que auxiliam a gente diminuir o ronco e, consequentemente, a apneia, e com isso melhorar a qualidade do sono, qualidade de vida. De vida, né? Sim. Maravilhosa. Chupeta. Chupeta nas crianças. Pode, não pode? Vamos só dar Ai, para gente, essas mães. esse assunto de chupeta. A minha audiência é muito feminina, muito mãe. Só fala a Ai, sua opinião, doutora Débora, pra eu não gente. sei se eu tiro. Assim, chupeta. É porque dizem. Pode ou não pode? É, não tem Entre mesmo. chupeta e dedo, Chupeta. chupeta. Dedo, não. Chupeta, pode. O ideal, gente, é não. Perfeito. Porém, quem é mãe sabe Que é um que é acalento, um né? acalento e que a chupeta pode sim ajudar, né? Não é à toa que em inglês ela chama pacifier, né? Sim. Então, assim, se você decidir, isso é uma escolha de cada Família. família, decidir oferecer a chupeta, toda a parte de amamentação da criança deve estar completamente estabelecida. Esse é um ponto. Então, não pode ali nos primeiros dias de vida, quando a amamentação está sendo ainda estabelecida, trazer a chupeta, tá? Esse é o ideal. E se oferecer a chupeta, ela deve ser removida até os 2 anos de idade. Dica valiosa. Criança que chupa chupeta ou dedo, a gente precisa tirar até os 2 anos de idade. Depois disso, a gente passa a ter consequências muito importantes, não só dentárias, mas também no crescimento e desenvolvimento da face. E sabe o que eu acho também? Meus filhos usaram chupeta, né? Mas eu usava com muita moderação. Porque Isso. se você deixa o O tempo tempo todo. todo, né? É uma coisa. Outra coisa é você, só na hora de dormir com a sua naninha, você já minimiza um pouquinho também os malefícios que Com trazem, certeza. né? Esse utensílio, esse artifício para É. as mães que, querendo ou não, como a gente falou, é um acalento. Criança, tá chorando, então para Às dormir. vezes você tá dirigindo num carro sozinho, com a cadeira. Eu Exato. lembro, assim, né, dos meus 2 filhos, um chupou chupeta. E, gente, eu lembro eu dirigindo, às vezes, distâncias grandes, sozinha com ele, eu só dava chupeta ali naquele momento de desespero, É né? E por isso. isso que eu falo assim, como ortodontista, eu jamais posso indicar uma chupeta. Perfeito. Mas como mãe, eu sei que às vezes a chupeta ajuda. Sim. Então, juntando aí a Débora mãe e a Débora ortodontista, eu diria que, se for oferecer, só após a amamentação estar muito bem estabelecida. E se oferecer, deve ser removido até os 2 anos de idade. Falamos dos mamandos, agora eu vou falar dos caducandos. Boa, Os Marina. caducandos, o que que acontece? A Débora defendeu o mestrado, né, nessa área, não foi? Sua tese é muito Sim. voltada para os pacientes idosos. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre a importância também dos dentes hoje, né? Ela vai falar para vocês da importância de ter os dentes hoje na boca de pacientes mais velhos, né? Sim, essa é a primeira geração de avós com dentes na boca. Gente, olha que legal Não esse é dado. Eu legal? achei muito legal É isso. muito legal. E aí a Marina contou que os seus Que os meus avós, avós, 94 e 96, é tudo dentadura, não tem os mas os dentes. seus Mas pais os meus pais todos têm dente. são avós com É, dentes, com todos os dentes ou com quase todos os dentes na boca. E normalmente esses avós não tiveram a oportunidade de, sim, quando mais jovens, cuidarem dos dentes. Então, muitos deles têm os dentes tortos, têm os dentes sim. apinhados. O envelhecimento da face, o envelhecimento da boca traz também esse apinhamento dos dentes, né? Então, os dentes tortos, eles não só impactam na estética, mas eles impactam também na higienização, na Aham. saúde.
Então, o nosso trabalho de mestrado foi o tratamento ortodôntico em pacientes acima de 65 anos. Com qual objetivo? Devolver a função, melhorar ali a parte de higienização e devolver autoestima, bem-estar, que é tão Tudo. importante nessa fase da vida, né? Então, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, os prazeres da vida vão diminuindo, Sim. né? Então, poder comer bem, e quem usa dentadura, gente, não come bem, não sente direito a temperatura, o sabor. Então, você ter todos os dentes na boca e envelhecer com ele vai impactar na sua qualidade de vida para o resto da vida, né? Cara, é engraçado você falar isso, porque a gente só dá valor se a gente não tiver. Porque hoje a Aham, gente não dá tanto a gente valor a nem lembra que isso, né? A gente existe, nem né? lê. Fala, tô comendo aqui e a gente não tem noção que por conta dos nossos dentes, por conta do. A gente tá sentindo o sabor, a gente tá conseguindo fazer uma Mastigar. mastigação e tudo mais. E aí Sim. você falou agora, eu falei, caraca, É, que e a louco. mastigação efetiva, né? Então, quando o idoso, vamos dizer, quando ele consegue mastigar bem os alimentos, esse alimento também vai chegar melhor no estômago. Então, isso também vai impactar em toda a parte digestiva dele. Então, percebe assim, eu costumo falar que a estética ela vem de presente. A gente se atenta para toda a parte funcional da Sim, mastigação e de presente vem a estética junto. Então, sim. essa mastigação que vai trazer né, todo esse prazer que vem da mastigação, vai trazer um equilíbrio muscular, articular, vai favorecer a digestão. Então, percebe que vai muito além da estética. Às vezes a gente acha que a ortodontia, a odontologia é uma questão estética. Não, não é. A estética ela vem como presente no todo, sabe? É a cereja do bolo, É a né? A cereja do cereja do bolo. bolo. E eu acho tão legal porque a gente estava falando dos avanços da tecnologia, porque Sim, muitas vezes o paciente, tanto os jovens até mais um pouco, né? Que ficam receosos. Antigamente colocava-se aparelho fixo, com aqueles ferros e tudo mais. E hoje você consegue ajustar ali para um idoso sem ele ter que colocar né, sim. muito ferro na boca, ele talvez com um alinhador Com invisível, certeza. né? Às vezes o paciente chegava, nem idoso, às vezes chegava um paciente, sei lá, 45, 50 anos. Ah, mas eu já estou muito velho para colocar aparelho. Que velho, tendo saúde, nunca é tarde, É né? E isso, nunca é tarde para a gente resgatar a nossa alegria, a nossa autoestima na hora de sorrir. é isso. Né? Então não tem idade. É lógico que os alinhadores hoje facilitam muito porque Muito. traz conforto, traz previsibilidade. Então você começa o seu tratamento ortodôntico, já sabe ali uma média de quanto tempo vai durar, como que vai ficar, você já consegue visualizar, nossa, meu dente está assim, vai ficar assim. Isso traz uma tranquilidade no Sim. processo, sabe? De falar, não, eu vou pensando tanto na minha saúde quanto na minha autoestima, no meu bem-estar. E muitas vezes também, sabe o que acontece, Marina? Às vezes, é o que você falou, a gente sempre prioriza os filhos, né? É. Sempre prioriza os filhos, eu tô sempre os filhos, e chega uma hora que é hora da gente se cuidar também. E como é bom, né? Eu vejo mulheres, vejo os avós, eu tenho algumas famílias lá na clínica que eu tratei o neto, os pais e a avó. Que legal. E como é bonito, assim, você ver esse cuidado, essa autoestima resgatada numa fase da vida onde muitos já começam a ter, né, ali, a pele vai A mudando, vaidade vai sumindo, né? isso, Assim. exatamente. Então, eu tenho uma paciente muito querida que eu gosto muito, que quando a gente terminou o tratamento, eu falei, vou fazer umas fotos suas agora. Ela foi, colocou um batom vermelho, Olha que bem legal. linda, e a gente fez umas fotos maravilhosas, e ela comentou o quanto isso impactou na autoestima, na forma como ela se posiciona. Ela já é uma paciente muito extrovertida, muito alegre, mas agora ainda mais com um sorriso bonito, restabelecido, e ela confiante. Não, Então, isso principalmente para a mulher, né? Eu vejo que é o que a gente estava conversando. A mulher acaba se sentindo até culpada quando se cuida, né? E a gente precisa mudar um pouco essa percepção. Eu gosto de dizer que tá tudo bem por um momento, uma fase da vida. A gente sim claro. tem que abdicar porque tá com Sim, criança, nasceu um filho. A gente, querendo ou não, se entrega para com aquela certeza, aquele maternidade, né? Aquele momento, né? momento. O que não pode acontecer é que a gente perdure isso É, e que não se cuide mais, né? Porque quando sim, você
quando você tá confiante, quando você tá bem com você, na verdade, todas as áreas, né, Tudo Débora? flui. Tudo flui. Você vai ser uma mãe melhor, Sim, você vai ser uma esposa melhor, porque você vai estar se sentindo mais bonita. Então, assim, a gente precisa sim se cuidar, a com gente precisa certeza. sim ter um autocuidado mesmo, olhar pra gente também com carinho, né? Sem dúvida. Não é egoísmo. De jeito Muito nenhum. pelo É isso que você contrário, falou. Quando a né? gente tá bem, eu falo que a mulher, nós somos o pilar, né? Exato. Quando a gente tá bem, Parece que a casa inteira tudo flui. Quando a gente não tá, ah, tudo desanda. tudo desanda. Então, a gente tá bem com a gente mesmo, se sentindo bem, tendo o nosso momento ali também, como mulher, faz com que a nossa família, né, flua e que tudo fique bem. Queria falar da Delounge um pouquinho. Como Vamos que nasceu falar. a Delounge? Me fala assim, para a galera que está nos assistindo também entender quais são as especialidades que tem lá. A Débora gosta muito de dizer, ela falou aqui para mim nos bastidores e já deu uma introduzida também sobre a questão do integral, né? De olhar o paciente como um todo. Isso. Então, explica para a gente um pouquinho de como funciona Ah, gente, a a The clínica. Lounge, assim, eu já trabalhei em vários lugares, eu já trabalhei em várias clínicas nas cidades satélites, eu já tive clínicas nas cidades satélites e fui fazendo uma transição de carreira, sempre atendi, públicos muito diferentes. E quando eu decidi trabalhar com um público que conseguisse realmente fazer um tratamento, que muitas vezes nesses lugares eu fazia um tratamento, mas o paciente não tinha condições Sim. de finalizar tudo, eu me sentia muito frustrada no sentido de não conseguir promover uma saúde integral daquele paciente. Então eu fiz um momento de transição assim de carreira, onde eu passei a me dedicar a tratamentos de ortodontia complexa, né? Então tratamentos mais severos mesmo e resolvi tratar aquele público. E era um consultório pequeno, era uma clínica com 30 metros quadrados e veio a pandemia quando a clínica estava começando a crescer, assim. E durante a pandemia, minha sala de espera tinham 3 cadeirinhas. E durante a pandemia eu tinha que marcar paciente a cada 2 horas, porque Não podia encontrar. não podia encontrar, eu atendia e tinha todo o processo de higienização do consultório. E eu sempre tive um sonho de ter uma clínica que pudesse oferecer um tratamento integral para o meu paciente e que ele também se sentisse muito cuidado, e um lugar também onde eu pudesse trazer experiências positivas, porque ninguém acorda hoje super feliz porque vai para o dentista. E eu queria que isso fosse diferente. Então, eu fiz um plano de negócio para montar uma clínica numa casa. E a gente não conseguiu aprovação disso para essa clínica Funciona. multidisciplinar funcionar numa casa. E aí, quando veio a pandemia, a gente, desse processo aí, a gente não conseguia atender muitos pacientes, e a gente começou a olhar lugares para que a clínica pudesse crescer. E aí surgiu o espaço da The Lounge, que é uma cobertura de um prédio, então a gente tem todo o espaço da clínica, a gente tem uma clínica extremamente iluminada, Que com uma lindo. área externa, né? E assim, quando eu entrei nesse lugar, na verdade, me mostraram esse lugar por acaso, eu tinha ido ver uma outra salinha. Aí ele me mostrou, mas tem. Aí quando ele me mostrou, eu falei, nossa, mas é aqui. Enfim, eu sei que Deus encaminhou para que tudo desse certo, né? E a The Lounge nasceu dessa vontade de ter um espaço de atendimento integral ao paciente, onde o paciente se sentisse muito bem cuidado, não só odontologicamente falando, mas como pessoa, como indivíduo também. Então a gente tem esse olhar muito cuidadoso e individual a cada paciente que chega até nós. Nós atendemos em todas as especialidades, nós atendemos pacientes com necessidades especiais, Que legal. então, autista, pacientes com síndrome de Down, Alzheimer. E o ambiente é muito propício, porque é uma clínica que não tem muita cara de clínica, eu falo que é uma clínica que tem jeitinho de casa, cheirinho de casa. E eu gosto, Isso faz toda a faz diferença, né? toda a diferença, né? Tem cafezinho com cara de casa.
E eu sou muito feliz em trabalhar dentro desse espaço onde eu tenho a oportunidade de oferecer o melhor para os meus pacientes, não só sobre o ponto de vista técnico, que eu falo que esse é mais do que obrigação, mas sobre esse lado do cuidado, né? Com crianças eu falo que eu quero trazer para eles as melhores memórias de ir ao dentista, né? Então, por exemplo, as nossas crianças tem picolé na clínica. Poxa, tem café para adulto, por que não pode ter picolé para as crianças? Então, E antigamente é o que você falou, né? Antigamente as pessoas tinham muito medo de ir no dentista. Hoje em dia eu já vejo que tá uma coisa diferente, né? exato. As crianças têm gostado. Os meus filhos, por exemplo, gostam Olha de ir no só, que coisa dentista, boa. né? Então é isso. É um ambiente onde a gente preza por esse cuidado integral. Então, gente, mesmo que você chegue na clínica, Débora, eu tô incomodada com esse dente torto, eu vou avaliar a Marina como um todo, eu vou avaliar a sua mastigação, vou perguntar como é que é o seu sono, vou avaliar a parte muscular, articular. Então, eu vou avaliar você por inteiro, porque é o que eu digo, nós não somos uma boca separada do resto, né? Então, nosso objetivo é trazer saúde, bem-estar e autoestima para os nossos pacientes. Gente, que fantástico! Que aula que essa mulher deu aqui hoje, meus amigos! Estou encantada, encantada, encantada. Antes da gente terminar, eu vou fazer um bate-bola com você. Ai, meu Deus. O bate-bola é assim, ó. Você pode falar numa palavra só, ou pode aprofundar no pensamento se você se sentir mais à vontade, Tá bom. tá? O que é um sorriso bonito para Débora? É um sorriso onde você se sente bem com ele. Um hábito que mudou sua vida? Oração todos os dias pela manhã. Você é cristã? Sou Maravilhosa. Uma pessoa que te inspira? Uma mulher que te inspira? uma mulher que me inspira, Camila Vieira. A esposa do Paulo. Ela é fantástica. O que é ser mãe para Débora? A minha maior missão de vida. Um valor inegociável. Valor inegociável. Verdade. Dá para sentir em você. Hum, Um livro que você quer indicar pra galera? Nossa, um livro. Ah, deixa eu pensar. Tem tantos livros Tantos bons, livros né? bons, mas tem um que eu nem terminei de ler ainda. Tô lendo, mas que tem feito muita diferença para mim nesse momento da vida. Chama Essencialismo, Ah, eu já li, é fantástico. né? Porque a gente vive nesse De mundo fazer mil de coisas. fazer mil coisas ao mesmo Aparece uma tempo. oportunidade, a gente quer. Ai, vamos fazer isso, Exato. vamos fazer. E E, às nem, vezes o menos é mais, né? e às vezes nem sempre está alinhado com o seu sonho, com o seu Propósito. propósito. Então, o Essencialismo tem sido um livro que, nesse meu momento de vida, tem sido muito importante, assim, tem feito sentido para mim. E pra gente terminar, um sonho que a Débora ainda quer realizar. Nossa, tem tantos. Compartilha um com a gente. Eu quero que a The Lounge continue sendo esse espaço, né, de Transformação de vida, né? transformação, que as pessoas que entrem lá sintam a presença de Deus, sintam que nós estamos lá para fazer sempre o melhor e que a clínica continue crescendo independente da minha presença ali como atendimento, né? Porque Perfeito. hoje eu tenho treinado uma equipe de pessoas maravilhosas ao meu lado e eu tenho ficado um pouco mais na parte Estratégia. pensante, né? Então, por exemplo, toda a parte de diagnóstico e planejamento sou eu que faço, mas eu tenho um sonho muito grande de que, independente de ser a Débora sentada atendendo, que meu paciente sinta é, todo esse nosso, todo esse coração da nossa empresa em qualquer pessoa que atenda ele dentro da minha clínica, que A cultura, a né? cultura, exatamente, que a cultura se fortaleça e que os pacientes sintam que ali é um lugar diferente. E que eu consiga, que hoje é um grande desafio para mim, assim, buscar esse equilíbrio, né? Eu falo que a gente está sempre tentando equilibrar ali os pratinhos, então hoje meu grande desafio é equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal.
Então, o meu grande sonho é conseguir esse equilíbrio, que no meu ponto de vista eu vou conseguir a hora que o meu paciente estiver bem, se sentindo cuidado por essa equipe, independente de eu estar presencialmente lá, para que eu possa também me, Doar um pouco mais me pro doar um pouco pessoal. mais para o meu lado pessoal. Acho que Fantástico. é isso. Minha querida, nossa, eu queria te agradecer demais, demais, Eu que demais. Eu agradeço a amei, amei, oportunidade. amei, amei Adorei te nosso conhecer podcast. também. Adorei. Você tem uma energia, uma aura que dá para sentir verdade, dá para sentir amor no que você faz. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Já Marina. achei minha ortodontista, viu? Vou lá, vou arrumar minha gengiva, vou arrumar minha Eu gengiva quero com deixar esse sorriso ela. ainda mais Tá lindo. vendo? E eu vou fazer propaganda do meu sorriso aqui para Mais Adelaide. maravilhosa. Vai ser um prazer, Marina. Obrigada Obrigada a demais, viu? Foi você. Tá ótimo. bom? Obrigada. Obrigadão, adorei. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e não se esquece, tá? Se inscreva no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas que precisam dessa mensagem. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Débora, da Adelaide, para você já começar a seguir, já agendar a sua avaliação. Vamos ficar mais linda, vamos ficar com a autoestima lá em cima, vamos ter uma boca saudável, um sorriso valioso. Fechou? Te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau. Tchau.